Eu louvo a Deus pelos músicos da nossa igreja, que nos ajudam a adorar a Deus. Tantos ensaios, tanto capricho, que bênção. Aqueles que são gratos a Deus por nossos músicos, pelo nosso coral, pelos jovens que estão agora sendo introduzidos na música. Me ajudem a louvar a Deus com uma salva de palmas de gratidão ao Senhor por tudo isso. Mas acima de tudo eu louvo ao Senhor, por Ele mesmo, por sua graça, pelo seu amor para conosco pecadores. Eu louvo a Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo a este mundo, para resolver o meu pior problema, que é o pecado, para vencer meu pior inimigo, que é a morte, e me colocar dentro de uma igreja tão amorosa, apesar de imperfeita, mas tão maravilhosa como essa. Estamos nessa série, Eu Amo a Minha Igreja. Eu amo a minha igreja. É a quinta mensagem nessa série de mensagens. E eu queria dizer que eu amo a minha igreja porque através dela, esse é o sermão de hoje. Eu amo a minha igreja porque através dela, Deus multiplica os meus esforços a favor do seu reino. Eu fui salvo pela graça do Senhor Deus e obra do Senhor Jesus Cristo. E obviamente em mim há o desejo de servi-lo, de segui-lo, de fazer algo em troca, mas não para pagar pela salvação que Ele me deu, isso seria impossível, mas por gratidão. Mas tudo que eu vou fazer, se eu fizer sozinho, não chega a lugar algum. Eu louvo a Deus porque através da igreja, junto com vocês, os meus esforços a favor do reino de Deus, eles se multiplicam. Eu amo a minha igreja porque através dela, Deus fortalece o meu caminhar. Não é fácil viver a vida cristã, mas através da igreja fica mais fácil. Eu louvo a Deus pela minha igreja, porque através dela Deus aquece o meu coração, Ele aquece a minha fé quando esta tende a enfraquecer, a se esfriar. E eu amo a minha igreja porque através dela Deus protege a minha vida, protege a minha família, protege a minha alma. Eu me identifico muito com a irmã Rosinha. Você talvez não conheceu, mas eu a conheci. A irmã Rosinha, 89 anos de idade, uma membro de igreja fiel, não faltava em nenhuma reunião. Mas aos 89, uma pneumonia, foi ao médico. Ela falava ao médico toda a sua vida, inclusive sobre sua igreja. O médico sabia que ela amava a igreja, que ela participava ativamente da igreja. Mas por causa da pneumonia, o médico falou: olha, você vai ter que ficar 3 semanas sem sair de casa. 3 semanas você vai ter que evitar estar no meio de muita gente. Você está muito enfraquecida, é perigoso. Seu sistema imunológico está muito enfraquecido. Você precisa agora se resguardar por 3 semanas. E ela foi ficando triste com aquela notícia, muito triste. E ela falou: mas doutor, e a minha igreja? Como que vai ficar a minha igreja? E ele falou: dona Rosinha, pode ficar tranquila, a sua igreja vai sobreviver muito bem sem a senhora. Ela falou: doutor, o senhor está entendendo? Eu sei que minha igreja vai sobreviver muito bem sem a minha presença. O problema é que eu não vou sobreviver muito bem sem minha igreja. E eu concordo com ela. A igreja de Cristo sobrevive muito bem sem o Silas Campos, mas o Silas Campos não sobrevive muito bem sem a igreja de Cristo. Infelizmente, muitos que são membros dessa igreja não entendem isso ainda. E vem à igreja quando dá, quando é possível. Não faz nenhum esforço de vir, não faz nenhum esforço de contribuir, não faz nenhum esforço extra para servir a Cristo e a Deus através da igreja. Eles não valorizam a igreja. Por quê? Porque eles não entendem o que é ser igreja. A dona Rosinha entendia o que é ser igreja. Muitos dos membros que vêm quando dá, uma vez por semana, às vezes cada 15 dias, essas pessoas não entendem o que é ser igreja. Para muitos dessas pessoas, ser igreja é assistir um culto uma vez por semana. Isso é ser igreja para eles. Ser igreja para eles é dar o dízimo uma vez por mês, é participar da ceia do Senhor uma vez por mês. Você já notou que no dia da ceia a igreja lota? Tem gente que não vem outros domingos, mas naquele dia ele vem. Para ele ser igreja é participar da ceia do Senhor, ao lado de pessoas que ele mal conhece, nem sabe o nome. Mas para ele isso é ser igreja. Para outros, ser igreja
é ser membro da igreja, se batizar e ir quando quiser, quando puder, sem nenhum compromisso. Gente, isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Isso não produz santificação, isso não produz edificação de ninguém. Isso não é o que Deus quer da sua igreja, quer de nós. Isso não agrada a Deus. Isso não muda a vida de ninguém. Ser igreja, deixa eu falar para você o que é ser igreja. Ser igreja é convivência. Ser igreja é convivermos uns com os outros no temor do Senhor, no amor de Cristo. Ser igreja é cultivar amizades, é desenvolver amizades, é manter amizades, é manter relacionamentos significativos com outros irmãos no amor de Cristo, para a glória de Deus. Isso é ser igreja. Não é cultivar, desenvolver e manter amizades porque você vai se sentir bem, mas é para a glória de Deus. É bem diferente. Quando é para a glória de Deus, então a gente engole sapo, então a gente participa às vezes de conversas que talvez não nos interessam tanto, mas para a glória de Deus, por amor desse irmão, para estreitar meu laço com ele, eu me interesso por aquela conversa dele, mesmo que não me interessa se eu for agir egoisticamente. Mas para entrar na vida dele, para abençoá-lo e ser abençoado por ele, eu escuto aquela conversa, eu dou atenção àquele irmão com sinceridade, sem falsidade. Ser igreja é fazer parte da família de Deus, é ser aceito pela família de Deus, é ser amado, ser percebido, ser valorizado. Ser igreja é você ser contado como membro da igreja, as pessoas saberem quem você é, porque você está sempre presente. É você ser cobrado, é você ser corrigido, confrontado, quando for necessário. Ser igreja é algo que não acontece só num culto como esse daqui. Se você só vem num culto como esse, chega e participa do culto e vai embora, isso não é ser igreja. Numa celebração, por mais gostosa que seja essa celebração, domingo pela manhã, domingo à noite, isso não é ser igreja em si mesmo. Ser igreja realmente acontece depois desse culto aqui. O ser igreja acontece nos pequenos grupos, durante os dias da semana, nos vários lares, naquilo que nós chamamos de casas acolhedoras. Ali acontece verdadeiramente o ser igreja. O ser igreja acontece no nosso Instituto Bíblico Central, aos domingos pela manhã, das 9h30 às 10h30, 11 horas. Ali acontece o ser igreja. Ali a gente senta com poucas pessoas numa classe e a gente, através dos domingos, dos meses, a gente vai se conhecendo por nome. Vai sabendo o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa é, o que a pessoa não é, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos, e a gente começa a trocar experiências. Ser igreja acontece nos cultos de oração. Ser igreja acontece na realização de projetos dos departamentos. Nós vamos ter agora, por exemplo, esse evento dia 9 de outubro, e nós vamos precisar de várias pessoas ajudando, desde o estacionamento até departamento infantil, e celebração da ceia, e preparação de lanche, e montagem das tendas lá. Isso vai envolver muitos irmãos e irmãs que vão ter que se juntar e trabalhar juntos, talvez até altas horas da noite. Isso é ser igreja. Ser igreja é você fazer parte desse coral. Sabe, a coisa mais importante do coral não é a apresentação que eles fazem, ou a música que eles oferecem aqui a Deus. O coral, um corista já falou para mim, a parte mais legal dele, sabe o que é? São os ensaios e a convivência que acontece antes do ensaio, durante o ensaio e depois do ensaio. Porque a pessoa chega aqui uns minutos antes e começa a conversar com esse, com aquele, daí tem um ensaio, daqui a pouco no ensaio também eles se conversam um pouco mais, não deveria conversar muito no ensaio para não prejudicar, mas conversa. E a conversa mais gostosa é aquela que não pode, não é? É aquela que o maestro fica olhando feio para a gente assim, mas é tão gostosinha a conversa proibida. E depois acontece aquela conversa após o ensaio, as pessoas vão embora, mas fica 4, 5 ali conversando, até talvez altas horas, até 10h30, 11 horas da noite, fica do lado de fora, fica no estacionamento conversando. Ser igreja é aquele grupo da nossa igreja, não sei se você sabe, tem um grupo que toda sexta-feira à noite vai para o centro familiar aqui no Cambuí, né? E eles ficam ali, centro de convivência, no Cambuí, e eles ficam ali com violão, tocando músicas, eles oram juntos, eles tocam músicas, e eles deixam Deus atrair esse ou aquele, que Deus quiser, para vir e conversar com eles,
e falar sobre Deus, e falar sobre a Bíblia, sobre a salvação. Ser igreja é você fazer parte do grupo de visitação. Essa igreja tem 2, 3 grupos de visitação durante a semana. Ser igreja é aquilo que acontece de forma informal, antes e depois do culto. É aquele negócio, você pode ir embora, seu carro está livre, você pode ir embora, mas você não quer. Você quer conversar um pouco mais com esse irmão, com aquela irmã, com esse casal, com aquele jovem. Isso é ser igreja, são os encontros informais. Ser igreja é você, através de investimentos intencionais, você abrir sua casa para receber pessoas que você está começando a conhecer na igreja, visitantes, ou membros antigos, e chamar para perto de você. Eu fiquei muito feliz que um irmão dessa igreja aqui, eu vou falar o nome dele, tá? Posso falar? É melhor não falar, né? Fala ou não fala? Fala. O Madruguinha e a Heloísa, eles falaram, pastor, olha, ultimamente eu e a Heloísa decidimos fazer o seguinte, nós começamos a convidar para a nossa casa, não aqueles velhos amigos que sempre vão na nossa casa e a gente sempre vai na casa deles, nós decidimos mudar nosso esquema. Eu achei essa ideia revolucionária, maravilhosa, por isso que eu estou mencionando, espero que o testemunho deles encoraje outros casais a fazer a mesma coisa. Deus te deu uma casa, que bênção, use essa casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Suje um pouco aquele carpetinho bonito que você tem lá, deixa um casalzinho com um filhinho bem piroleta mesmo, vir lá e derramar a Coca-Cola no seu sofá novo, para a glória de Deus, não é? Abre a porta de sua casa, chama 2, 3 casais, nós temos, hoje em dia, dentro das igrejas, nós temos muitos solteiros, homens, mulheres que não se casam, talvez não vão se casar, mas eles fazem parte da família, inclui essas pessoas também na sua sexta-feira à noite. E olha, chega lá, come a pizza, dá risada, conversa, troca experiências. No final faz uma oração pelas vidas, pela igreja. Isso é ser igreja. Por isso a Bíblia fala várias vezes sobre uns aos outros, especialmente no Novo Testamento, tem esse termo, uns aos outros, que nos conduzem por esse caminho do ser igreja. O pessoal chama esses versículos que contêm essa expressão uns aos outros de mandamentos recíprocos. O termo uns aos outros aparece na Bíblia 64 vezes, irmãos, geralmente na forma imperativa, é uma ordem de Deus, de Cristo para nós, não é uma opção, e geralmente aparece no contexto da vida em comunidade da igreja local, a igreja em Éfeso, a igreja em Gálatas, a igreja em Colossos. 17 vezes a Bíblia insiste sobre amarmos-nos uns aos outros. Dos 64 vezes que aparece a expressão uns aos outros, 17 é amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. 32 vezes aparece como a gente deveria amar uns aos outros, biblicamente falando. E eu fiz uma lista para vocês dessas 32 expressões uns aos outros, que nos ensinam o que fazer para amarmos-nos uns aos outros. Porque esse negócio de amor pode ficar muito subjetivo e confuso. Tem que amar uns aos outros. Mas o que é amar uns aos outros? Na prática, o que é isso? Então, vamos lá a esta série de categorias de imperativos que Deus nos deu. Primeiro, aceitação. Há vários versículos onde fala sobre amarmos-nos uns aos outros, e dizendo que amarmos-nos uns aos outros é aceitarmos-nos uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar da nossa diferença de idade, de raça, nossa diferença de preferência musical, etc. Por exemplo, o primeiro versículo fala assim: saudai-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. Quando o líder do culto aqui, o Márcio Korilov, ele começa aqui falando: irmãos, antes de cantar essa música, cumprimente a pessoa ao seu redor. Se você faz, que raiva, tal, gente, ele está sendo bíblico. Ele está falando uma coisa que a Bíblia fala para a gente fazer: saudai-vos uns aos outros. Qual o seu problema? Você é tão caipira assim, ou você é tão egoísta, tão orgulhoso que não pode, dentro de um culto a Deus, olhar para um irmão, para uma irmã e falar: boa noite, bem-vindo, que bom que você está aqui também, dá um sorriso.
Saudai-vos uns aos outros. Isso é ser igreja, saudai-vos uns aos outros. Outro versículo, sede mutuamente hospitaleiros. Está aí o exemplo do Madruga, está aí o exemplo das irmãs e irmãos que abriram suas casas para os 20 e tantos pequenos grupos, casas acolhedoras. Eles estão sendo hospitaleiros, aceitando estranhos dentro da sua casa, para que os estranhos ali aprendam da palavra de Deus, acerca de Cristo e tudo mais. É um investimento espiritual, é bíblico isso. Tem uma bênção especial para quem abre a sua casa para hospedar servos de Deus, para hospedar pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Mas eu não vou falar sobre isso agora, isso é um versículo que está em Hebreus. O que mais? Versículos de aceitação. O último fala, acolhei-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Não seja uma ilha, não venha para a igreja assim, tipo meio que fechadão. Mas venha aberto para sorrir, para cumprimentar, para sentar-se ao lado de pessoas diferentes, de forma simpática, de forma aceitável, de forma amigável. Não seja um caipira, não seja uma pessoa egoísta, não seja orgulhoso. Somos todos família de Deus, vamos nos abraçar, vamos nos acolher, vamos nos aceitar uns aos outros. Depois, próximo grupo, de como amarmos uns aos outros. Tem versículos que falam sobre a unidade, a importância de estarmos unidos. Por exemplo, o primeiro versículo fala, tende paz uns com os outros. Tende paz uns com os outros. E para isso, às vezes, a gente precisa sair fora do nosso caminho. Para ter paz uns com os outros, a gente precisa, às vezes, relevar certas coisas. A gente precisa perdoar, abrir mão, precisa deixar para lá, para ter paz uns com os outros, para a glória de Deus. Não é para o meu bem-estar, não é para o bem-estar tanto da pessoa, mas para a glória de Deus. O que mais? Outro versículo. Sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos. Não seja um ogro, não seja uma pessoa dura, que fala duro, que machuca as pessoas com o seu jeito de falar, que até a coisa certa você fala do jeito errado. Aprenda a ser gente, aprenda a ser educado, sede bondosos, compassivos. Depois, outro versículo fala, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, cooperação, unidade. Depois, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Não seja tão egoísta, tão individualista. Vai lá, por exemplo, no CF, no dia 9 de outubro, para tomar o brunch junto lá. Não pega o seu café, seu bolo, a sua torta de frango e vai para um canto isolado lá e comer. Chega junto, chega numa roda. Forme uma roda. Peça permissão para sentar numa mesa, convide pessoas para sentar com você numa mesa. Vamos, quando nos reunir, vamos esperar uns pelos outros. O mais gostoso de uma refeição juntos, de um brunch junto, não é a comida, mas é a comunhão, gente. É o estar junto, são as conversas significativas. O que mais? Amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 12. Considerando, esse aqui é pesado. Esse aqui pega em todos nós aqui. Aqui fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil para mim, isso é difícil para você. Porque todos nós somos orgulhosos. E tem uma tendência de falar, eu sou melhor que esse, eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquela. A gente não fala para ninguém isso, mas lá dentro a gente sente isso. E Jesus Cristo nos chama a buscar uma humildade que vem do céu, e a gente chegar e falar, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Se a minha opinião tem que ser ouvida, a dos outros tem que ser ouvida também, respeitada. Nós somos todos iguais diante de Deus, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, isso dentro do corpo de Cristo. Quem aqui é pastor nessa igreja, ele tem que entender que ele é um servo da igreja, ele não é o general da igreja. Quem aqui é líder do coral, tem que entender que ele é um servo do coral, ele não é o líder do coral, ele não é mais importante que ninguém, e assim por diante. Ok, depois nós temos mandamentos que falam sobre submissão. Como amar uns aos outros, nos submetendo uns aos outros, nos submetendo a Deus em primeiro lugar, depois aos irmãos, à igreja, submissão, baixando a bola, deixando, às vezes abrindo mão do seu voto, que foi vencido. E daí, vamos aceitar numa boa isto.
O versículo fala lá em Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Você acha que perdoar é rebaixar-se, é se humilhar? Deus fez isso, Deus se rebaixou, então, Deus se humilhou. Faça-se o exemplo de Deus. Confessai vossos pecados uns aos outros. Confessai vossos pecados uns aos outros. Eu não tenho muita dificuldade com isso, faz parte, acho que, do meu DNA, da minha formação. Quando eu piso na bola, irmãos, enquanto eu não abrir o jogo, desabafar com os irmãos, eu não me sinto bem. Eu sei que não adianta ficar tentando enganar e ficar tentando camuflar, e eu me sinto mal fazendo isso. Mas tem gente que, ao contrário, já tem dificuldade com esse versículo aqui, mas aqui fala, confessai vossos pecados uns com os outros. Errou, meu irmão, a coisa mais natural é o ser humano errar. Baixa a bola, cai na real, você é igual aos outros, você não é melhor que Barrabás, né? Você não é melhor que ele. Jesus morreu no lugar de Barrabás, morreu no seu lugar também. Se você fosse perfeito, Jesus abriria uma exceção e falaria, essa morte, minha morte aqui não serve para o irmão da igreja Batista Central lá tal, porque ele é perfeito, a irmã lá tal, é que ela nunca erra, não existe isso, porque todos pecaram, diz a Bíblia, destituídos, excluídos, falidos espiritualmente, estão destituídos da glória de Deus. Então, igreja é um lugar da gente estar junto, reconhecendo que todos nós somos pobres e miseráveis pecadores, em reconstrução, sendo regenerados, santificados pelo Espírito Santo da promessa, submissão, perdoando-vos uns aos outros, confessando vossos pecados uns aos outros, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. Depois tem umas proibições. Você quer saber o que não pode fazer? Se você quer amar o seu irmão, se você quer cumprir o mandamento de Cristo, que é crer no nome dele e amar os seus irmãos, tem algumas coisas que não se pode fazer. Vamos lá? Agora a coisa vai pegar mais pesado, ok? E vai pedindo perdão a Deus já no seu coração aí, tá bom? Primeira coisa que a Bíblia ensina, não faleis mal uns dos outros. Quem aqui nunca falou mal de um irmão, de uma irmã? Levanta a mão. Deixa eu baixar a minha. Eu falava ontem num congresso de pastores, e eu falava, pastores, se você quer ser pastor de verdade mesmo, você tem que aprender a relevar as ofensas. E eu passo isso agora para os líderes da nossa igreja aqui, pastor Samuel, outros futuros pastores aí, Paiãozinho está ali, Paiãozinho, ó, você quer ser pastor, tem que aprender a ser ofendido e não se ofender. E eu falei uma coisa que é verdade. Você pensa em ser pastor, lembre-se disso. Coisa mais gostosa que tem, a tentação maior que tem dentro da igreja, é no almoço, domingo, falar mal do pastor. Isso vai acontecer, não tem como. Eu vou ensinar a minha igreja a não fazer isso, mas eu sei que vai fazer. A pessoa não estando muito bem espiritualmente, ele faz. É gostoso falar mal do pastor, é gostoso criticar o sermão do pastor, e a pessoa do pastor, a família do pastor, o jeitão do pastor, as burradas do pastor. Então, se você vai ser pastor, não gosta que fala mal, você desiste do ministério, você não foi chamado. Se você não consegue aguentar isso, você não tem um chamado para ser pastor. Para ser pastor, você precisa ter essa sabedoria, sei lá, eu ter essa força de aguentar as facadinhas que vêm por trás das costas da gente, faz parte. Mas o texto fala, não faleis mal uns dos outros. Se o pastor não fala mal dos membros, os membros não falam mal do pastor, os membros não falem mal uns dos outros. Ora pelo irmão, conversa com o irmão, se aproxima dele, igual eu falei do João, mas não fica falando mal. Isso aí detona a igreja, isso cria blocos na igreja, blocos horríveis, que impedem a igreja de deslanchar, e esse é um problema da nossa igreja. Vamos ser sinceros, essa igreja aqui parou de crescer, porque criou-se blocos aqui dentro. Precisamos quebrar isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos se misturar de novo, quebra esses blocos aí. Não faleis mal uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros. Depois outro versículo fala, se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos.
Ironicamente, está falando aqui, uma igreja que começa um falar mal do outro, um brigar com o outro, essa igreja vai morrer. O que mais? Não provocando uns aos outros. Gálatas 5:15. Gálatas 5:26. Não tendo inveja uns dos outros. Igreja Batista com esse esquema de líderes de departamento, isso cria muita coisa boa, isso cria muita vaidade, isso cria muita inveja. A pessoa começa a sonhar, eu quero ser o líder dos jovens, eu quero ser o pastor da igreja, eu quero ser o líder do coral, eu quero ser o líder da introdução, eu quero ser o líder disso, eu quero ser o líder das mulheres, líder dos homens. Depois a pessoa não é eleito, a pessoa fica magoado. Daí ele começa a trabalhar contra o patrimônio. Daí ele começa a questionar, você viu, fulano foi eleito lá, eu ia fazer, ele foi lá, ó como ele está. Quando começa a falar desse jeito, você está revelando que você é um invejoso. Você não está contente com Deus falando através da igreja, através da assembleia. Vocês não oraram para Deus dirigir a igreja, depois votaram? Você colocou seu nome, não foi, perdeu, não venceu, glória a Deus, que bom, você se prontificou, Deus falou, não é agora ainda, talvez é mais tarde, mas mantenha uma boa atitude, não tenha inveja uns dos outros. Pessoa que fala mal do outro, normalmente está falando mal porque está com inveja. Não mintais uns aos outros. Irmão, está tudo bem entre nós dois? Está tudo bem entre nós dois? Tá, pastor, né? Mas na verdade o irmão está morrendo de raiva do pastor. Mentiu, devia falar, pastor, não está bem, mas vamos orar, vamos conversar uma hora, né? Vamos acertar, nós não temos opção, nós temos que se acertar no Senhor, nós vamos orar junto, talvez na mesma mansão, lá no céu, né? Temos que nos acertar uns com os outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Conversa com a pessoa. Normalmente a gente, quando julga uma pessoa, depois a gente quer saber do outro lado da história, não é nada daquilo. Ok, agora edificação. Proibição, edificação. Como é que eu cumpro aqueles mandamentos? 17 vezes, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ok, faça isso daqui. Edificando-vos reciprocamente. Edificando-os mutuamente. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu compartilho a minha luta, você compartilha a sua, a gente troca figurinhas. Eu compartilho a minha vitória, você compartilha a sua. Eu oro por você, você ora por mim. Você tem uma dúvida, eu procuro te ajudar a tirar aquela dúvida. Você sabe mais que eu, você me ensina. Eu sei mais que você numa área, eu te ensino. Vamos nos edificar mutuamente. Vamos nos edificar mutuamente com elogios sinceros. Essa semana, quarta-feira, eu fui com o Vladimir, lá em Atibaia. Ele ia falar para um grupo de pastores sobre sexualidade. Eu espero que eu tenha edificado ele, elogiando ele, porque ele fez um ótimo trabalho. Ele deu uma palestra muito bem dada. Eu falei, você precisa dar essa palestra na igreja, para a igreja toda. Todos nós lá precisamos disto. Edificando, a gente elogiando, encorajando. Exortai-vos mutuamente, cada dia. Não é só elogiar, não é só encorajar, mas é exortar também. Irmão, cuidado, irmão, você está se afastando demais, cuidado, irmão. Olha, você está muito apaixonado por esse hobby, por esse trabalho, por essa faculdade. Eu estou vendo que a sua fé está esfriando, a sua parte. Cuidado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que mais? Consolai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros, estais aptos para demonstrardes uns aos outros. Tem que se preparar para poder ajudar os outros, tem que desligar a televisão e ler mais, tem que parar de ficar no Facebook tanto tempo, e abrir a internet em bons sites. Voltemos ao Evangelho, missão, ministério fiel, lá tem artigos que você vai crescer espiritualmente, você vai aprender alguma coisa para poder ajudar os outros. Estais aptos para demonstrar uns aos outros. Se você está imaturo, cresça, saia da sua imaturidade, lendo mais. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Orai uns pelos outros. Como que eu vou orar pelo irmão se eu nem sei o nome dele, se eu nem sei qual que é a luta dele? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Servi uns aos outros.
vós deveis lavar os pés uns dos outros, que é a mesma coisa que servir uns aos outros. Agora vamos à parte principal dessa mensagem. Qual que é o propósito de todos os imperativos? Qual que é o propósito de todos os imperativos? Por que que Deus quer que a gente conviva uns com os outros? Não só preste um culto semanal a Ele, mas Ele quer que a gente ande durante o dia a dia, durante a semana juntos, em conexão, no WhatsApp, em conexão, num café da tarde, num almoço, num jantar, numa visitação, numa célula. Por que que Deus quer que a gente ande junto uns com os outros, fazendo todas essas coisas, ajudando, amando uns aos outros, perdoando e relevando e tudo mais? Por quê? Qual o propósito desses imperativos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 12. Eclesiastes 4, 7 a 12. Por que que Deus ordena essa convivência calorosa para a sua igreja? Essa é a pergunta que eu faço, e a resposta está na palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 7 a 12. Eclesiastes 4, versículo 7. Salomão fala aqui assim, ó. Ele fala assim: eu descobri ainda uma outra situação absurda aqui na terra, debaixo do sol. Havia um homem, ele fala, totalmente solitário, solteirão, não casou, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Ou por que razão deixo de me divertir? Daí Salomão conclui: isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. Daí ele fala: gente, melhor do que ficar sozinho e ajuntando dinheiro sozinho, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Muito bom, Salomão viu um absurdo, uma coisa sem sentido. O que era? Um homem sem ninguém, sem amigos, sem família, solitário, trabalhando duro, ajuntando, comprando carro, casa, propriedades, montando uma empresa, mas ele não tinha um motivo para aquilo. Ficando velho, a velhice chegando, a morte chegando, para que toda aquela industrialidade? Por que ficar ajuntando tanta coisa? Qual o propósito? Qual a graça? E Salomão fala: isso não faz sentido, porque seres humanos não são máquinas. Daí Salomão propõe algo muito melhor. Ok, vamos lá. Salomão ensina que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Deus coloca a gente num rebanho, numa igreja. Ele é o sumo pastor, daí tem o Silas, que é o pastor, o Samuel, o Valdir, o Pedrosa. Ele coloca os copastores e ele coloca todo o rebanho junto ali. Por que ele faz isso? Versículo 9 fala por quê. Qual que é a vantagem da gente viver em comunidade, da gente ter amigo e ser amigo? Ele fala: melhor é serem dois. Versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui Salomão está se referindo à lei da sinergia. O todo é maior que a soma isolada das partes. Em outras palavras, a Revolução Industrial descobriu isso, que duas pessoas trabalhando isoladamente, elas produzem meio X, meio X. As duas pessoas trabalhando juntos, talvez com uma terceira, eles produzem 3, 4, 5 X's por dia. Daí veio a Revolução Industrial lá na Inglaterra, a linha de produção e tudo mais. Nós precisamos uns dos outros para trabalhar. A comunhão cristã multiplica nossos esforços. Imagina, Jesus chega para os discípulos e fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulo. E quando a pessoa se torna um discípulo, você tem que batizar essa pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a pessoa é batizada, não para por aí, você tem agora que discipular essa pessoa, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado. Dá muito trabalho fazer um discípulo.
Você tem que evangelizar, você tem que batizar, daí você tem que discipular a pessoa. Tudo que a Bíblia fala, tudo que Jesus faz, você tem que ensinar para essa pessoa a viver, praticar. Sozinho, eu jamais conseguiria fazer isso. Mas junto com vocês, eu consigo fazer isso. Junto com vocês, nós juntos, nós conseguimos. Há 2 meses atrás, batizar aqui 20 pessoas, aceitar mais outras 12 por transferência de outra igreja e assumir a responsabilidade de cuidar dessas almas, de instruí-los. Sozinho eu não ia conseguir batizar um. Primeiro que sozinho ninguém pode batizar ninguém. Você precisa do corpo de Cristo para batizar alguém. Eu estava vendo, é interessante, até ia pregar sobre isso para vocês. Vou falar talvez sobre isso para vocês. Deixa, eu vou falar mais tarde sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Juntos a gente consegue cumprir a grande comissão que Jesus deu para os seus apóstolos. Ide por todo mundo. Gente, eu consigo fazer alguma coisinha sozinho aqui em Campinas. Eu não consigo ir pelo mundo inteiro. Mas junto com você eu consigo mandar um missionário para a África, para a China, para as tribos não alcançadas aqui do Brasil. Junto com você eu consigo mandar o William abrir uma igreja ali no São Marcos, e alguns irmãos vão lá para apoiá-lo, ajudá-lo. Juntos a gente consegue enviar missionários, abrir novas igrejas. Sozinhos isso é impossível. Fazer e cumprir a vontade de Deus para a sua igreja, sozinho você não consegue. Então, lembre-se disso, você precisa dos outros para agradar a Deus e cumprir a missão dele aqui na terra. O que mais? Precisamos uns dos outros para caminhar. Versículo 10 fala: porque se caírem, um levanta o outro. O cara que está sozinho não tem ninguém para ajudá-lo. Mas se você está junto com um companheiro, está junto com vários companheiros, amigos, irmãs, irmãos, se um cai, os outros o ajudam, levantando. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Na jornada nossa, através dessa vida, tem muitas coisas que nos derrubam. Às vezes é uma ofensa, às vezes é uma rejeição, às vezes é uma doença, às vezes é uma frustração, às vezes é nosso próprio pecado, a gente acaba tropeçando em nós mesmos. Às vezes é uma tragédia que sobrevém em nossa vida, e a gente cai. E quando a gente cai, lá no chão, machucado, frustrado, envergonhado, a gente clama a Deus: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me levanta, me restaura, Senhor, me coloca de pé de novo, me ajuda a voltar, a correr a boa corrida da fé. E daí Deus faz o quê? Ele usa a igreja dele para me socorrer, me levantar, me colocar de pé, me limpar, me curar, me ajudar a continuar a corrida junto. Deus vem a nós, quando nós clamamos a Ele, vem a nós através da comunhão com os seus filhos. Nós precisamos uns dos outros para caminhar. A comunhão cristã fortalece o meu caminhar. O que mais? Nós precisamos uns dos outros como igreja para nos aquecer. O versículo fala: também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Lembre-se que isso aqui, quando foi escrito, nos tempos de Salomão, a gente não tinha carros com ar-condicionado, com ar quente, com ar frio, não tinha ônibus, essas coisas. As pessoas, os peregrinos, eles iam a cavalo, eles iam a camelo, iam andando mesmo através do deserto. E muitas vezes, no começo da tarde, início da noite, eles eram apanhados por uma frente fria. É impressionante, mas no deserto que quase mata a gente de calor durante o dia, à noite quase mata a gente de frio. E quando a pessoa era apanhada por uma frente fria, naqueles dias, naqueles tempos, as pessoas eram obrigadas, muitas vezes, para não morrer de frio, a dormir abraçados. Companheiros de jornada se abraçavam para não morrer de frio. Você acha isso meio ridículo? Porque hoje nós temos, uma zona de conforto, um espaço pessoal tão grande. Se eu chegar e abraçar o Marcão e falar: vou dormir com você porque eu estou morrendo, é estranho. Mas sabe o quê? Sabe o que, Marcão? Lá na minha igreja, tem um irmão lá na minha ex-igreja, na minha ex-igreja, certo? Eu ia falar assim, ex-igreja, não, mas...
Minha ex-igreja, o Robson, meu amigo, meu irmão, ele foi pescar com o Fred e mais um outro irmão que eu não lembro. E sabe o que aconteceu? Eles foram pescar à noite, num rio Jaú, uma coisa assim. E o Robson, ele caiu do barco. Ele caiu do barco e ficou todo molhado e começou a ficar meio frio. E ele falou, gente, nós vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar porque está ficando frio, eu estou com a roupa molhada, eu vou pegar um resfriado. Mas daí piorou a coisa, porque quando pegaram o barco e começaram a andar com o barco para ir trocar de roupa, colocar uma roupa quente no Robson, não tinha nada para ele colocar ali, ele começou a congelar e quase teve uma hipotermia. Aí foi engraçado porque esses dois irmãos são dois machões, né? Dizem que os dois, diz que o Fred abriu a camisa dele assim, pegou o Robson com a camisa dele, abraçou e ficou abraçadinho com o Robson assim, enquanto o barco, e falou pro timoneiro lá, vai, manda a brasa, entendeu? E ficou o Robson e o Fred, e os dois tremendo tal, entendeu? Então isso acontece até hoje. Ok, podemos dizer assim, os tempos mudaram, e hoje não há falta de cobertor, ninguém vai à noite precisar abraçar alguém para dormir, senão, não, mas há falta hoje de encorajamento. Hoje na nossa sociedade rápida, competitiva, nossa sociedade capitalista, individualista, fria, existe necessidade de encorajamento. Ninguém se importa com ninguém hoje. Precisamos de uma comunidade cristã que promove coisas do tipo amor, compaixão, misericórdia, elogios sinceros, encorajamento. Eu estava indo pregar em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2012, eu acho. E eu e minha esposa estávamos muito contentes, porque eu ia voltar para o acampamento Batista Gaúcho, aonde eu havia entregue minha vida a Cristo. E agora eu estava voltando lá, tantos anos depois, como preletor daquele acampamento no carnaval para os jovens. Só que quando descemos no aeroporto de Porto Alegre, para pegar o ônibus para ir para lá, o telefone da minha esposa tocou e era uma péssima notícia acerca da nossa filha mais nova. Uma notícia muito ruim, muito ruim. Minha filha não estava bem, ela teve que ser hospitalizada, e gente, o nosso chão tremeu, a gente se sentiu muito fragilizado. E o acampamento, a viagem em Porto Alegre, tudo perdeu a graça. E a gente naquele ônibus, indo para o acampamento, viajando 3 horas num ônibus, junto com um grupo de louvor que estava conosco, que foi no mesmo voo. Eu e a Vange orando, e chorando, e preocupado, e tentando falar com as filhas para saber mais detalhes, e não dava, e não sabia se eu pedia para ir embora desse acampamento, e já voltar para ir ver minha filha lá nos Estados Unidos. E nós estávamos muito abatidos ali, e nós ficamos, a nossa fé, ela ficou pequena, ela parece que quase apagou-se. Daí esse pessoal da equipe de louvor percebeu, e eles falaram para nós, o que está acontecendo? A gente não conhecia eles muito bem. Daí, o que está acontecendo com vocês? Nós contamos a história para eles e tudo mais, e eles perceberam que nós estávamos fragilizados. Daí esses irmãos fizeram uma coisa muito legal. Eles ficaram em pé no ônibus, 4, 5 deles ao nosso redor, eu e a Vange sentados nas poltronas aqui, alguns atrás, outros na frente, outros do lado, e eles impuseram as mãos sobre nós. Alguns colocaram suas mãos na minha cabeça, na cabeça da Vange, nosso ombro, outros só colocaram suas mãos em direção a nós, e eles levantaram um clamor de oração pela minha filha, por nós, invocando o poder de Deus, pedindo pelo Espírito Santo nos confortar, nos fortalecer. Irmãos, eu não lembro nada daquele acampamento, mas eu nunca vou esquecer desse momento. Que momento precioso. Irmãos de uma outra igreja, que eu não conhecia, talvez eles tenham até algumas convicções diferentes da minha. Naquele momento nós fomos fortalecidos, nossa fé foi fortalecida e aquecida pela fé de crentes mais jovens, eu com os meus 50, Vange, e esses jovens de 20, 30 anos, orando por nós, intercedendo por nós, com fervor, se colocando no nosso lugar.
Quando chegamos ao acampamento, nós decidimos que eu ficaria, a Vanger iria voltar para estar com a nossa filha, e eu depois do acampamento iria para encontrar-me com ela. E eles de novo, antes da Vanger sair com a mala, de novo, se reuniram, oraram de novo por nós. Que bênção, que não tem, nessa hora você não quer dinheiro, nessa hora você não precisa de dinheiro, você não precisa poder, você precisa de amor, você precisa de alguém que sinta a tua dor e reparta o fardo com você, que chore com você. Nós precisamos uns dos outros para caminhar, para aquecer nossa fé, aquecer nossa alma, para produzir e trabalhar para o Senhor, porque somos fracos, sozinhos somos fracos, precisamos uns dos outros. A comunhão cristã aquece nosso coração. Quando o meu netinho Luca contraiu a doença Kawasaki, ficou meio que desenganado dos médicos, foi para a UTI, eu coloquei no Facebook, falei com a minha igreja, irmãos, no Facebook, chegou uma hora que tinha assim 100 e tantas mensagens de encorajamento, versículos bíblicos. E eu lembro que eu tirava foto de tudo aquilo e eu mandava no WhatsApp para minha filha que estava no hospital, com seu filhinho, entre a vida e a morte. Falei, Rebeca, olha que bênção, o povo de Deus está junto com a gente, orando por nós. Nós precisamos uns dos outros, não dá para ver sozinho não, irmão. Quando você está com saúde, você é jovem, bonitão, quando você é bonitona, tem dinheiro, tal, dá a impressão que você não precisa da igreja não. Mas meu irmão, uma hora o vento vai soprar diferente, uma hora a água vai subir no nível que vai te apavorar, ali você vai ver, se eu tivesse a igreja ao meu lado, nessa fase da minha vida, nessa fase do meu casamento, nesse horário difícil, nessa noite que parece que nunca termina, se eu tivesse uns irmãos que eu pudesse ligar agora, eles virem aqui estar comigo, seria tão bom. Nós precisamos uns dos outros para caminhar, para trabalhar, para aquecer nosso coração, porque esse mundo é um mundo frio, é um mundo individualista. Sozinho você adoece, você morre no caminho, você é abandonado, as pessoas pisam em você e continuam a sua caminhada. A igreja é o lugar providenciado por Deus para nos ajudar. Depois, em quarto lugar, nós precisamos uns dos outros, versículo 12, para nos proteger. Precisamos uns dos outros para nos proteger. O versículo fala, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A vida em comunidade, a vida em igreja gera proteção e segurança. Um jovem da nossa igreja, na minha ex-igreja, ele chegou para mim um dia e falou, pastor, eu tenho uma fraqueza muito grande nessa área, tal, especificou a área lá, falou, se eu estou aqui hoje ainda, é porque nessa igreja existem 4 anjos que chegaram junto para me apoiar. Daí ele falou o nome de um jovem, de uma outra jovem, de outro rapaz e de um senhor. Falou, esses 4, eles me cercaram já faz uns 2 meses, eles estão orando comigo, eles estão ligando, eles estão me encorajando, eles estão me apoiando, senão eu já teria desistido, já teria caído há muito tempo. Nós precisamos uns dos outros para nos proteger, e às vezes de forma muito literal. A minha filha mais nova, ela é muito tímida, frágil, eu e a Vanger erramos, sabe, nós mimamos demais a menina. As outras a gente colocou para trabalhar, sabe, dava bronca, tal. Mas a mais novinha, tal, a gente está ficando mais vovozinho, né? A gente começou a ficar mimando. Uma casou, foi embora, a outra foi fazer faculdade, a casa ficou ficando menor, a gente foi falando, puxa, nosso tempo de papai e mamãe está acabando, a gente mimou a última que ficou lá, estragamos a menina, ela ficou frágil demais. E na escola tinha um menino lá, que começou só zoar com ela, bullying, começou, ela tinha medo do cara, o camarada, ele vinha, batia na cabeça dela, puxava o cabelo, zoava com ela, e ela voltava derrotada para casa. Daí, tinha um rapaz da nossa igreja que estava tomando um lanche com a gente em casa, e ele faz academia,
E ele, gente, ele é fortão pra caramba. E ele ouviu aquela história, ele falou: amanhã eu, mais fulano e ciclano, nós vamos na porta da escola esperar você vai mostrar para nós o que é esse cara. Daí ela falou: não faz isso não. Tal. Eles foram lá, ficaram na porta, foram os primeiros a chegar, esquadrão classe A lá. Quando a Bárbara chegou, eles abraçaram a Bárbara, falaram: cadê o cara? Mostra para nós, quem que é esse palhaço? Mostra para nós. Daí chamaram o rapaz, falaram: vem aqui rapaz, vem aqui. E bateram um papo com ele. O rapaz nunca mais mexeu com ela, nunca mais. A igreja serve até para isso. Já que vocês estão rindo, eu vou contar uma história engraçada. Tem um. Não pode rir de coisa que o pastor fala, daí ele se empolga, né? Teve um culto, gente, que eu estava elogiando a nossa igreja, porque em pouco tempo nós reformamos o cinema que nós compramos, e eu falei: está vendo? Aonde não há corrupção, o dinheiro rende, né? Daí eu falei mal de um político da cidade, que administra um lugar lá, e vai dinheiro, o negócio nunca está pronto. Daí eu critiquei o camarada. Falei: vocês viram falado? Falando lá, ó, o negócio vai, nunca está pronto, mas nós aqui, que benção, eu queria encorajar a igreja, pisei na bola, né? A filha dele estava na igreja. Todo mundo foi embora, a última que ficou era a filha, ela estava chorando. Quando ela veio com o namorado. Namorado olhando feio: pastor, o senhor falou mal do meu pai. Eu falei: Daí ela falou pro pai, o pai queria me pegar de pau, o pai estava bravo. Um irmão da igreja viu que eu fiquei meio amarelo, sabe? Esse irmão, ele era novo na fé, era o tal do Fred. O Fred era faixa preta no judô. O Fred, para vir para a igreja, ele deixou a maçonaria. Ele falou: olha, eu deixei a maçonaria, vim para a igreja, sou faixa preta, mas eu tenho ainda uns contatos lá, e esse cara é da maçonaria. O senhor fica tranquilo, se ele levantar um dedo, a voz para o senhor, eu chego, eu com meus amigos, a gente cuida dele. E estava falando sobre pancada. Eu falei: Fred, calma, vai piorar tudo, não faz isso não. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Precisamos uns dos outros para nos proteger. Você conhece o Charlie Brown? Charlie Brown, aquele desenho, aquele rapazinho cabeçudinho, que é meio filósofo, meio lento, tal. Charlie Brown. Ele parece com o irmão, não vou falar com o irmão que ele parece. Tem o Charlie Brown, tem a Lucy e o Linus. O Linus é aquele pianista, aquele molequinho pianista. E a Lucy é aquela menina meia moleque, meia brava. Ela bate nos meninos. Os meninos têm medo dela. E o Linus estava não tocando piano, mas ele estava assistindo televisão. E a Lucy chega, ele fala: muda de canal. E ele fala: por que eu haveria de mudar de canal? Eu que estou assistindo, eu cheguei primeiro, você chegou agora. E a Lúcia: por que você deveria mudar de canal? Eu estou falando para mudar de canal. Por quê? Deixa eu te dar 5 boas razões para você mudar de canal. Daí ela fala assim: você está vendo esses 5 dedinhos aqui? Quando eles estão separadinhos uns dos outros, eles são bem frágeis e desprezíveis. Daí ela foi perto da cara dele e falou: mas quando eles se unem, eles podem fazer um estrago violento. Muda de canal. Linus, que canal? Pode mudar. Nós, igreja, quando nós somos como os dedinhos, separados, isolados, nós somos frágeis, desprezíveis, mas quando nós nos unimos no amor de Cristo, na fé cristã, em cooperação financeira, em cooperação de mão de obra, a gente pode fazer grandíssimas coisas para a glória de Deus. Comunhão cristã gera proteção e segurança. Por isso, no Novo Testamento, a palavra santos nunca aparece no singular, mas sempre no plural. Não tem esse negócio de o crente isolado, ele não precisa da igreja, ele está aqui sozinho, ele é o Rambo do cristianismo. Não existe isso. Resumindo e encerrando essa mensagem aqui, deixa eu falar agora com você que é membro da Igreja Batista Central. Você que é membro dessa igreja de Cristo aqui. O que Deus está falando para você através de tudo isso que foi falado, aquele batalhão de versículos lá? O que Deus está falando? O Espírito Santo está falando conosco, comigo e com você hoje à noite. Deixa eu te ajudar. Deus está falando bem claro para mim e para você o seguinte: Ele quer que nossa igreja seja mais unida.
Ele quer que nós tenhamos mais amizade, entrosamento, convivência harmoniosa uns com os outros. Ele quer que nós sejamos realmente a sua família aqui em Campinas, aqui no centro de Campinas. Uma família legal, uma família alegre, uma família unida. Ele quer que nós sejamos unidos na fé em Cristo, no Evangelho de Cristo e no amor fraternal. Ele quer que as pessoas venham aqui, escutem o Evangelho e vejam o Evangelho sendo vivido através da nossa convivência. 1 João 3,23 fala assim: Deus, Ele ordena, Ele manda o seguinte: creiam no nome do meu Filho Jesus Cristo e amem uns aos outros como Ele nos ordenou. Isso é ser igreja, isso é ser igreja, é se amar, apesar das diferenças, apesar dos defeitos que temos. Nós vamos andar juntos e vamos pedindo perdão, vamos nos acertando, vamos crescendo no amor de Cristo. Eu louvo a Deus porque o tempo que eu estou aqui, eu já vi que muitos de vocês já estão fazendo isso. Muitos de vocês já entendem a importância de ser igreja, e ser igreja desse jeito, andando junto, unidos. Eu louvo a Deus por vocês que já participam do Instituto Bíblico Central, o instituto que nós temos todo domingo de manhã aqui. Eu passei outro dia pelas classes, vi vários de vocês lá, 9h30 da manhã. Graças a Deus, você entendeu, nós precisamos estar juntos. Domingo pela manhã, não ficar dormindo, 3 horas da manhã, depois não consegue estar aqui junto com a família de Deus. A gente tem que estar junto no Instituto Bíblico. Eu louvo a Deus por vocês que fazem parte do Instituto Bíblico, todos os domingos de manhã. Eu louvo a Deus por todos vocês que fazem parte das casas acolhedoras. Eu já visitei 4, 5, falta muitas outras que eu quero visitar, já está na minha agenda com a minha esposa, de nas próximas semanas estar visitando as outras casas acolhedoras. Eu louvo a Deus por vocês que fazem parte, vocês que abriram a casa, vocês são líderes e vocês que vão a essas casas acolhedoras. Vocês já entenderam, vocês estão praticando isso que eu estou falando aqui hoje à noite. Eu louvo a Deus por todos vocês que participam já dos vários grupos de oração que essa igreja tem. Tem o meu grupo de oração que é sexta-feira de manhãzinha às 7 horas. Se você é homem de verdade, vem 7 horas fazer parte com a gente, né? Vem aqui orar com a gente, tomar um café gostoso com a gente. O último que eu vim foi o Alight, fez um estudo bíblico. Eu não sabia que o Alight sabia pregar, ele pregou para nós, foi uma bênção. Já vi outros irmãos que eu falei, esse irmão não consegue, e consegue. Eu louvo a Deus por você que está envolvido no ministério da igreja, diaconia, coral, diretoria, aconselhamento, discipulado, assistência social, grupo de jovens, grupo dos homens, das mulheres, etc. Eu louvo a Deus por você que tem o bom costume de chegar mais cedo e conversar com as pessoas. Eu louvo a Deus por você que tem o bom costume de sair mais tarde e não ir tão com pressa para casa, para jantar, para dormir, para assistir televisão, mas você fica e conversa com a irmãzinha, com o irmãozinho, conversa com o jovem, conversa com um casal. Eu louvo a Deus por você que se confraterniza com os outros, você que investe tempo em conversas significativas. E eu incentivo você, no final dessas conversas, gente, não é pecado, fala para o irmão, vamos sentar aqui, vamos orar juntos por isso daqui. O irmão falou que roubaram o seu carro, o irmão falou que está problema no casamento, ora com aquela pessoa. Que nossa igreja seja um lugar que a gente veja mais duplas orando, depois do culto, não só conversando, dando risada, mas depois orando juntos. Ok, agora eu sei que eu estou dirigindo essa mensagem também para alguns de vocês, alguns membros aqui, que até gostam de vir a esse culto aqui, mas não gostam desse negócio de se entrosar com muita gente. Você até gosta de vir nesse culto, mas você não gosta desse negócio de mutualidade que eu preguei aqui hoje de noite. Você não gosta desse negócio de ser igreja e a gente viver conhecendo todo mundo e ajudando e sendo ajudado por todo mundo. Você é aquele camarada, é aquela mulher que ama a sua privacidade. Você ama os seus 2, 3, 4 amigos. Você não quer papo com mais o resto dessa igreja aqui. A minha palavra para vocês é a seguinte: quando a vontade de Deus Criador discorda com a vontade sua, criatura, quem que tem que mudar? É Deus que tem que mudar todos esses versículos na Bíblia, porque você é tão importante, você é Deus. Quando a vontade do Criador discorda com a vontade da criatura, a criatura tem que mudar a sua vontade. E eu encerro com essa história aqui. Durante a grande Segunda Guerra Mundial, no oeste da Ásia, no mar ali, numa manhã muito nebulosa, 6 horas da manhã, o sol não saía por trás da lua, muita nebulosidade.
pouca visibilidade. O capitão de um navio viu a luz de um outro navio que estava se aproximando, os dois iam colidir. Aquela luz se aproximava rapidamente, e a fim de evitar a colisão, pelo rádio, aquele capitão mandou uma mensagem: por favor, ajuste o seu curso 10 graus para o norte. E para a surpresa daquele capitão, a resposta foi negativa: ajuste o curso do seu navio 10 graus para o sul. Irritado e assustado, porque os dois estavam se aproximando, ele respondeu: eu sou capitão da Marinha Americana, ajuste o curso do seu navio ou você será disciplinado. E de novo uma voz calma e tranquila falou: eu sou um simples marinheiro de segunda classe, mas é o seu navio, capitão, que vai ter que alterar o curso. Daí o capitão respondeu: marinheiro, se você não me obedecer, irá se arrepender, pois eu sou capitão de um destroyer, de um contra-torpedeiro grande, pesado e forte. E a voz calma e tranquila do outro lugar falou: capitão, eu sou um marinheiro responsável pelo farol. Se o senhor não me obedecer, tenho certeza que é o senhor que vai se arrepender para o resto da vida. Quando a vontade do Criador discorda com a vontade da criatura, a criatura tem que mudar. Talvez você se sinta capitão da sua vida, seu barco, você manda, você fala: Deus, muda para cá, vai para lá, deixa eu passar. E eu, hoje, aqui, eu sou um marinheiro de segunda classe, falando em nome daquele que criou o mar, daquele que te criou, daquele que criou esse rochedo, que são as verdades e princípios de mutualidade para a sua igreja. E eu digo em nome dele: você tem que mudar, não é Deus. Se você não mudar, você vai se estourar, desobedecendo a palavra de Deus. Você vai se dar mal no seu casamento, você vai se dar mal na criação dos seus filhos. Irmãos, eu não sei como que eu criaria hoje minhas 4 filhas, na sua adolescência, se não fosse o apoio da Igreja de Cristo, em Bragança Paulista, São José dos Campos e lá em Tupã. Vocês que estão se preocupando mais em colocar o filho em inglês, em judô, e natação, e yoga, e sei lá o que, vocês que estão mais colocando seus filhos para criar amizades no mundo do que na igreja, vocês estão criando um problema muito sério para vocês mesmos. Quando chega a hora dos cultos, a hora dos acampamentos, o seu filho não vai querer no carnaval ficar com as pessoas da igreja, nem amigo deles são. Ele é amigo do pessoal do time de futebol, do pessoal da basquete, pessoal do judô, ele quer ficar com os seus amigos. O junior, o adolescente, ele quer ficar com os seus amigos, não quer ficar com estranhos. E o pessoal da igreja, ele só vê domingo à noite um pouquinho, durante a semana ele vê um monte dos seus outros amigos. Vocês vão se arrepender. Quando seu filho estiver passando por problemas sérios, andando com gente que mexe com drogas, e você é apavorado, daí você vai lembrar dessas minhas palavras: a igreja é o lugar onde a gente se protege, a gente se fortalece, nós precisamos uns dos outros. É a palavra de Deus. Quando a vontade do Criador discorda da sua vontade, você que tem que mudar. Jesus Cristo, ele é a rocha inabalável, imutável, invencível. E eu vou dizer para você o seguinte: se você tem desprezado a convivência com os irmãos, se você não tem feito nenhum esforço para cultivar, desenvolver e preservar a amizade com os filhos de Deus aqui na sua igreja, você precisa se arrepender. Se você pode, mas tem desprezado o Instituto Bíblico Central, se você tem desprezado as casas acolhedoras, o culto pela manhã, o grupo de jovens, os ministérios menores dessa igreja, que tem a ver com você, jovem, adulto, casal, arrependa-se. Arrependa-se de ser assim, de viver assim, de levar a igreja desse jeito. Confesse o seu pecado hoje diante de Deus e tome as resoluções necessárias. Abaixe sua cabeça agora, vamos falar com Deus. Se você está bem nessas questões, louvado seja Deus. Ore por aqueles que não estão. Daqui uns domingos nós vamos fazer o recadastramento dos membros dessa igreja. Vamos estar orando por isso, que o Espírito Santo esteja usando essa palavra de hoje e as outras palavras, as palavras do domingo que vem, para estar inculcando na cabeça de cada membro dessa igreja, a importância de ser membro da igreja de Cristo, o valor dela.
para que nós possamos, através desse recadastramento, com a ajuda de Deus, para a glória de Deus, voltar a ser uma igreja frutífera, uma igreja mais unida, uma igreja que chega junto, uma igreja que realiza mais para a glória e honra do Senhor. A igreja precisa de você, você precisa da igreja. Na verdade, você precisa mais da igreja do que a igreja de você. A dona Rosinha estava certa. Você se afasta da igreja, a igreja continua. Jesus vai colocar outro no seu lugar. Mas para você as coisas nunca mais serão as mesmas. Querido Deus e Pai, obrigado por tudo aquilo que foi dito aqui nesta noite, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Sua igreja. Obrigado, Senhor, pela teologia da mutualidade, sobre a qual discorremos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pelos irmãos que entendem essa teologia e que estão praticando, Senhor, essas verdades. E Pai, por favor, toca e alcança aqueles que precisam, Senhor, mudar, que precisam adotar uma nova atitude em relação à sua igreja, às suas programações e à sua participação. Talvez alguns que estão, Senhor, em casa agora, assistindo a este culto, poderiam estar aqui, Senhor. Não estão por comodidade, Senhor. Talvez alguns pais que estão em casa agora e nem assistindo o culto pela internet estão. Oh Deus, por favor, toca os seus corações. Abre o seu entendimento, dá a eles, Pai, visão da importância da sua igreja. E Senhor, traga para esta igreja, Senhor, sua igreja, aqui em Campinas, no centro de Campinas. Clamamos, Pai, dê a nós, Pai, um novo tempo, uma nova experiência, Pai. Uma experiência que nos surpreenda, Senhor, em termos de crescimento, e crescimento com qualidade, Senhor. Experiências gostosas com o Senhor. É isso que nós clamamos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Igreja, eu pedi que o coral cantasse essa canção. Presta atenção, é uma canção antiga, mas a letra dela é maravilhosa. Fala sobre nós, Igreja de Cristo. Cada verso, cada frase é cheio de teologia, é cheio de eclesiologia. Permita que Deus confirme tudo isso que eu tenho pregado para vocês nos últimos domingos, através dessa canção.